Retomando o estudo do Evangelho de João, capítulo 1. A palavra estava no mundo, versículo 10. E por meio dele Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Está falando de Cristo. Porém, alguns creram nele, alguns, e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creram nele se transformaram filhos de Deus. Você precisa aprender a separar o que é uma criatura de Deus, que somos todos nós, que fomos criados à sua semelhança, e um filho de Deus. Tem uma diferença muito grande. Um pecador contumaz, que não declara Cristo como seu único Salvador, ele é criatura de Deus, mas ele não é filho de Deus. Isso tem uma diferença muito grande. Inclusive, nós vamos fazer um estudo só sobre isso, para que você entenda isso de uma vez por todas. Versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Desenvolvimento aqui dos capítulos 10 a 13. O contraste aqui é marcante. O Criador foi rejeitado pela criação, especialmente pelos judeus, seu povo. Está lá em Isaías 53:3, muito antes de Jesus vir. Tornaram-se filhos de Deus, indica um novo nascimento espiritual. Para ser filho, você precisa nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos e ele não entendeu, porque ele só entendia das leis impostas pelos fariseus, pelas normas. E aí ele disse para Jesus, mas como? Como que eu vou para a barriga da minha mãe novamente e nascer pela segunda vez? E não era disso que Jesus estava falando. Onde a filiação divina não depende de herança, méritos ou esforço humano, mas da obra de Deus. Está lá em Romanos 8:15. Tem muita gente que pensa que vai para a vida eterna por conta de obras. Eu desconheço Jesus, mas sou o ser mais caridoso dessa terra. Não vai. Você que é extremamente caridoso, que ajuda aos pobres, você está vivendo a consequência de um cristão. Mas para ser de Cristo e ir para a vida eterna, você precisa ser aquebrantado e declarar: Cristo, eu creio em ti como meu único Salvador. E aí continuar as suas obras como consequência de ser um cristão, de ser um homem tocado por Jesus a fazer o bem. E não existe também cristianismo sem obras, viu? Eu sou cristão e eu vivo guardado dentro da minha gaiola, dentro do meu quadrado. Eu fico 12 horas por dia lendo a Bíblia. Minhas orações chegam a durar 3, 4 horas na madrugada. Isso não é cristianismo. Tudo bem, você já declarou de dentro para fora, porque tem gente que declara só com a boca, e Deus sabe que declarou só com a boca. Isto não é cristianismo. Cristianismo é aquilo que Jesus fez, caminhou, ajudou pessoas, matou gente que estava, matou a fome de gente que estava com fome. Curou pessoas que estavam doentes, visitou os leprosos, visitou os coxos, visitou os presos. E isto é cristianismo. Cristianismo não é leitura de Bíblia. É importante ler a Bíblia? Lógico que é, senão você não vai saber o caminho. Mas não é para você só ler a Bíblia. É
É para você ler e aplicar a Bíblia. O foco está no relacionamento íntimo e pessoal com Deus, acessível apenas através da fé em Jesus. Algumas citações referentes aos capítulos 10 a 13. De John Stott. A rejeição de Cristo pelo mundo é a maior tragédia, mas a aceitação dele por aqueles que creem é a maior vitória do amor de Deus. E não pense você que Cristo se reservou só a você que não o rejeita, não, viu? Porque às vezes nós também temos cristãos egoístas. Eu estou com Cristo, mas o meu condomínio não está. Problema deles, vão tudo para o inferno. Isso não é pensamento de Cristo. E Cristo prometeu para o Pai dele que ele não ia perder nenhum daqueles que Deus tinha lhe dado. E você que está aí no condomínio, você é que tem que tocar o coração dessas pessoas, é que ser instrumento de Deus. Você é que tem que bater na porta e convidá-los para vir orar na sua casa, para vir estudar a Bíblia na sua casa. Você não tem que ficar morando nesse condomínio 50 anos sem conhecer o seu vizinho da direita e esquerda e dizendo que é cristão. Não é. Isto não é cristianismo. Cristianismo, ser cristão, é ter o compromisso com aquilo que Cristo nos comissionou, levar a palavra. Para todas as nações, para que ele possa voltar. Vamos a um comentário de Billy Graham. Ser chamado filho de Deus é a maior honra que um pecador pode receber. É o milagre do novo nascimento. C.S. Lewis, Deus se aproxima não porque precise de nós. A oração não melhora Deus. Tem gente que pensa que vai melhorar Deus com oração. A oração melhora você. Só você. Mas porque escolheu nos adotar como seus filhos. Deus se aproxima não porque precise de nós, mas porque escolheu nos adotar como seus filhos e nos transformar pela sua glória. Vamos aos versículos 14 a 18. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Versículo 14. Cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Está vendo como a leitura na nova tradução da linguagem de hoje flui maravilhosamente e você entende o que eu estou falando? Versículo 15. João falou a respeito dele. Ele disse, este é aquele a respeito de quem eu disse. Ele vem depois de mim. De mim quem? De João Batista. Mas é mais importante do que eu. Eu quem? João Batista. Porque já existia antes de mim, antes de João Batista. Porque todos nós temos sido, versículo 16, porque todos nós temos sido abençoados com riqueza do seu amor, uma bênção depois da outra. 17, a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem Ele é. Vamos aos comentários do versículo 14 ao 18. A palavra se tornou um ser humano. Este é o ponto central da encarnação, onde Deus tomou forma humana. Está lá em Filipenses 2, dos versículos 6 a 8. Morar entre nós, traduz o grego eskenosem, que sugere tabernacular, estar dentro do tabernáculo. Assim como Deus habita no tabernáculo no Êxodo, agora habita plenamente em Jesus. Teve um tempo, no Antigo Testamento, que Deus mandou o seu povo levantar um tabernáculo, um lugar de culto, e disse, eu vou morar aqui dentro.
E teve um tempo, no Novo Testamento, que Deus resolveu morar dentro de Jesus e vir até nós, ao invés de vir para o nosso tabernáculo, para as nossas igrejas, para as nossas casinhas, para as nossas barracas de culto. Ele resolveu vir dentro de Jesus. Fantástico, não? Vamos ver o que fala aqui mais. Cheio de amor e verdade, a perfeição de Cristo combina justiça e graça, superando a lei mosaica, lei do Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei. Ninguém nunca viu a Deus. Jesus é a revelação visível do Pai. Quem viu Jesus, viu Deus. Fantástico, né? Se você vê Jesus hoje, você está vendo Deus. Só que hoje você vê Ele espiritualmente. Muito cuidado com aquelas viagens. Eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Deus. Muito cuidado com isso. Você quer ver Jesus mesmo? Quer? Hoje? Agora? Eu tenho o dom de fazer você ver Jesus agora. Nesse instante, nesse segundo. Você quer ver? Abre a palavra de Deus aí. Está aí. Olha ele aí. Começa a ler. Esse é Jesus. Esse é Deus. Ele já escreveu para você tudo que você tem que fazer. Para de procurar nos cantos da sua casa, nos cantos da sua igreja. Procura ele na onde ele está. Ele está na palavra. Vamos a algumas citações de John Stott, de Billy Graham e de C.S. Lewis. De John Stott: a encarnação é o maior mistério da fé cristã. O infinito se tornou finito. O eterno entrou no tempo. O divino se fez humano. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus. Ele veio para nos mostrar que Deus não está distante, mas perto, em amor e verdade. Billy Graham. A encarnação não é apenas um ato de redenção, mas também um convite. O céu se encontra com a terra para nos levar de volta ao céu. E você, já aceitou esse convite? Ou está esperando mais um pouco? Vou curtir mais um pouquinho. Jesus não vai avisar o dia que vai voltar. Ele pode voltar no próximo segundo. No próximo suspiro seu, voltou. Aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ele não vai voltar como advogado. Ele vai voltar como juiz. E aí ele vai dar a sentença. E convidamos você para a continuação no próximo vídeo.